queremos compartilhar com vocês estudos que têm me aquecido o coração. E um desses estudos diz respeito às 3 revelações da nossa cultura cristã, né? Porque revelações divinas, elas têm em todas as partes do mundo e todas as culturas têm um enviado, têm uma mensagem divina que vem nos esclarecer. Hoje, eu trouxe aqui para a gente a tradição cristã que inicia-se lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Com Moisés e com todos os profetas do Antigo Testamento. Aqueles que faziam milagres, aqueles que nós conhecemos de algumas histórias, né? Eu lembro do profeta tal, eu lembro, a gente sempre tem. E o último profeta é João Batista, que veio, é o precursor, o último precursor do Cristo, anunciando a chegada do Cristo. Então, nós vamos falar tanto desta tradição antiga, que a gente chama a Bíblia ou o Antigo Testamento, mas nós vamos falar também das outras revelações que vieram após os 10 mandamentos. Quando a gente fala 10 mandamentos, nós estamos resumindo, porque Moisés, ele criou uma síntese das questões mais importantes. Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos direto de Deus, que não foi? Não teve umas pedras onde Deus escreveu diretamente? Então, são 10 mandamentos. Mas Moisés não trouxe só 10 mandamentos. Ele trouxe um montão de outros mandamentos que nós fomos esquecendo. São chamados os livros de Moisés. Aqui está um deles, por exemplo. Ó, amarás, pois, pelo Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Se Daniel, eu já ouvi isso em outro lugar. É bem possível. Tem esse aqui também, ó, Levítico. Daniel, o que é Deuteronômio? O que é Levítico? São 5 livros que Moisés deixou escrito. Então, nós temos a Gênese, nós temos, depois da Gênese, o Êxodo, a época que os judeus estavam no Egito. Depois nós temos o Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Então, esses 5 livros, ele trouxe várias leis, vários mandamentos. Ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês já ouviram isso? Amarás ao teu como a ti mesmo? Já? Aonde vocês ouviram isso? Jesus era o quê? Era judeu. Ele aprendeu da tradição. Então ele conhecia? Lógico que conhecia. Ele que mandou todos esses profetas. Daniel, então, quando a gente fala de Moisés, quando a gente fala de todos os profetas do Antigo Testamento, nós estamos falando das 10 mandamentos e nós estamos falando da Torá, que é os 5 livros de Moisés. Aí vocês lembram dos samaritanos? Se há o samaritano de bom coração cuidou do ferido, como diz, você lembra daquela passagem? Os samaritanos só acreditam nos 5 livros, e nem em profeta mais. Então, depois de Moisés, eles não acreditam em mais ninguém. Então, eles perderam um montão de coisa, não perderam? Então, essa é a primeira revelação. Os 10 mandamentos e os 613 mandamentos que são nos livros de Moisés. Então são 613. Isso. E é isso que os fariseus sabiam de cor. Lembra dos fariseus? Os doutores da lei? Eles sabiam de cor os 613 mandamentos. E é por isso que eles cobravam as pessoas. Qualquer um que fizesse alguma coisa errada, assim, vai indo contra a lei, vai ser punido. Tem que pagar uma multa, ou tem, às vezes, até uma punição corporal. Então, essa é uma tradição que está ligada à
o livro deles, chamado Torá, o Pentateuco, o Mosaico, e os 10 mandamentos. Daniel, o que tem quando a gente fala nesse povo? Qual que é a maior mensagem que toda essa história que começou lá em Abraão e foi terminar em João Batista? O que tem? O que é mais importante? Se não são os 10 mandamentos. Se não são os 10 mandamentos, não são. O que é mais importante que tem, então, lá do Antigo... quer ver? Quais são os 10 mandamentos? Fala para mim, os 10, só 10. Esse daí não está entre os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas está lá no 613. Daniel, a gente esqueceu os 10 mandamentos. Tem o não matarás? Tem, não matarás. Não roubarás? Não adulterarás? Tem. Aí a gente começa a lembrar. Mas a gente esquece. Por quê? Porque a mensagem mais importante não foi essa. Moisés trouxe os 10 mandamentos e trouxe uma lei, que a gente conhecida como lei de Talião. Vocês lembram? Olho por olho. O que quer dizer olho por olho, dente por dente? É vingança, só que controlada. Se alguém matar o seu filho, qual o direito que você tem? De matar o filho. É uma vingança. Só que agora, calculada. É proporcional à agressão feita. Porque antes, nossa senhora, você matava um filho de uma pessoa e matava uma cidade inteira. Então, Moisés veio trazer um pouco de disciplina, um pouco de humanidade. A gente era muito bárbaro. Não é? Uma história do Antigo Testamento que é terrível, que é com um dos profetas. O que aconteceu? O Jacó, ele tinha uma filha, Diana, e ele tinha um filho. A filha foi andar pelas redondezas. E um homem, que era filho de um rei, se apaixonou só de olhar. E ele violentou a menina. Ela estava andando e ele violentou. E os irmãos tomaram de raiva. E aí, só que o rapaz se apaixonou por ela. Filha de Jacó. Aí ele falou assim, vai lá e pede a Jacó ela para casar comigo. Mas, meu filho, você violentou, mas não tem, eu me apaixonei por ela, eu quero casar com ela. Aí vai lá e pede. E aí os irmãos falam assim, olha, para que vocês possam fazer um casamento, é necessário que vocês façam a circuncisão. Vocês lembram o que é circuncisão? Que é a fimose. Todos os homens têm que fazer a operação de circuncisão. Tem que tirar aquela pele do prepúcio do pênis. Então nós aceitamos ele, pai. Não é só você e seu pai. São todos os homens dessa cidade. Se vocês todos não fizerem isso, ela não casa. Aí eles resolveram, tá. Então, eles reuniram todos os homens e fizeram no mesmo dia todas as operações. Só que tem uma coisa que ninguém conta. Como é cortada a pele, machuca. Imagina há 3.000 anos atrás. Não era uma coisa tão simples. Depois de 3 dias, é que ela ficava mais dolorida. Então, os homens ficavam extremamente fragilizados. Quando deu 3 dias, os irmãos, filhos de Jacó, foram até a cidade, mataram todos os guardas e todos os homens daquela cidade. Pegaram as mulheres e as crianças e usaram como escravos deles. É por isso que Moisés, para acabar com essa violência desproporcional. Então, quando você fala assim, a lei de Talião, ela trouxe um equilíbrio. Não era o melhor dos mundos,
mas ela trouxe o equilíbrio. Só que a grande mensagem ainda não é essa. Nem os 10 mandamentos, nem a lei de Daniel. Qual é a maior mensagem? A maior mensagem é do amor de Deus por todos. Deus está há mais de 4.000 anos na nossa cultura, dando recado de que ele existe, de que ele nos ama. Você já viu quantos milagres a gente é capaz de catalogar? Tem um que eu gosto de contar, porque ele é muito impressionante. Esse povo, ele sempre teve altos e baixos, o povo judeu, os hebreus. Porque tinha hora que eles acreditavam, tinha hora que eles não. Tinha hora que eles acreditavam. Aí quando eles, assim, como se estivesse amornando a fé, sempre aparecia um profeta que levantava. Teve uma época, na época de Elias, já ouviu falar do profeta Elias? O profeta Elias, ele percebeu que um rei chamado Acabe estava desvirtuando a fé. E ele estava se bandeando para outros deuses, esquecendo Yahvé, ou Javé, que é o Deus dos judeus. Aí Deus falou assim com ele, conversando através dos benfeitores espirituais. Virá uma grande seca para atormentar. E você vai fugir daqui porque a mulher dele, Jazebel, vai mandar matar todos os profetas de Javé, dos judeus. Ele, nossa, e ele teve que fugir. E ela manda matar todos os profetas. E ela era adoradora do Deus Baal. Você já ouviu falar? Deus Baal. E aí ela passou a adorar. E o Acabe, que era o rei da Judéia, rei de Israel, ele passou a ficar com a esposa dele. Se você está desvirtuando. Depois de 3 anos de seca, o pessoal passando fome extrema, Elias volta. E Elias volta e fala assim, vai chover. Aí o Acabe falou assim, mas, nossa, como é que vai chover? Assim, vai chover. O meu Deus avisou. Aí começou a confrontar o Deus do Elias com o Deus da esposa de Acabe, Jazebel. Assim, vai. Os profetas de Baal não falaram nada. Estão aqui rezando e nada de chuva. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai chamar todos do reino, todos. E todos os profetas de Baal. E nós vamos encontrar lá no Monte Carmelo. E ele falou, nesse dia, vamos pegar 2 novilhos. É um boi de 2 anos. Uns 250 quilos. Dá um churrasco bom, né? 2 novilhos. Um vai ficar para os profetas de Baal e o outro vai ficar para mim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um altar, uma mesa assim. Nós vamos fazer uma fogueira, nós vamos cortar esses bois, esses novilhos, vamos espalhar, temperar, colocar madeira, e Deus é que vai acender. Vocês têm de 6 da manhã até o meio-dia para a fogueira pegar fogo. E vocês peçam ao Deus de vocês. Eles toparam. Gostando. Então chama o povo. Aí ele falou para o povo. É isso que vai acontecer. O povo, então é ótimo. Agora nós vamos ver quem que é o Deus maior. Assim, combinado. E aí os profetas de Baal começaram a rezar. Gritavam, oravam, choravam, esperneavam, começaram a pegar até coisas para se cortar, para fazer sacrifício, para que Deus colocasse fogo. O Deus Baal. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí o Elias falou assim, ô gente, eu acho que o Deus de vocês está surdo. Porque não acontece nada. Aí passou mais um tempo, ele voltou. Eu acho que o Deus de vocês foi passear. Porque não acontece nada. E começou a fazer gozação do pessoal. Deu meio-dia. Tá. Eu falei assim, então agora para.
Para. Agora eu vou fazer o meu altar, do meu jeito. Vocês sabem quantas tribos são em Israel? 12. Igual os discípulos. Você pega 12 pedras grandes. Aí ele montou o altar, 12 pedras. O altar do sacrifício. Aí montou. Você agora põe lenha. Agora põe os bois por cima. Assim, agora faz uma vala do lado assim, ó. Aí fez uma vala. Assim, agora pega água. Fez assim, como que é isso? Pega água. Cada cântaro tem 12 litros. 12 litros e meio. Vocês vão julgar agora. O primeiro cântaro é julgar em cima do boi, em cima do altar, em cima das pedras, em cima da lenha, na areia e cai. Eu assim, pega mais um. E joga de novo. Pegaram o povo. Vocês imaginam o povo? Ah, não, vocês imaginam, imagina. Sim, botando água, não vai pegar nunca. Mais uma. 3 cântaros de água. A vala, gente, encheu de água. Tudo a terra ensopada, a lenha ensopada, a pedra ensopada, o boi ensopado. Assim, agora eu vou. E ele ora a Deus, pedindo, Senhor, acendei. Gente, o fogo pegou de um jeito que pegou fogo no boi, na lenha, na pedra, na areia e na água que estava na vala. Aquilo é uma fogueira. E o povo ficou. Esse é o verdadeiro Deus de Israel. Aí ele falou: pegue os 400 profetas de Baal, eles são profetas do nada. Corta a cabeça. Para mostrar o poder desse Deus. Desse Deus que está há mais de 4.000 anos tentando mostrar para a gente: eu estou vivo, eu estou aqui. E o que a gente faz? A gente está sorrindo. A gente está dormindo, como se Deus fosse aquele Deus de Baal. Que não nos ouve, que não nos escuta, parece que saiu para viajar e esqueceu de nós. Vocês já falaram isso? Acho que Deus esqueceu tudo. 4.000 anos que ele manda um profeta atrás. Ele sacode a gente de todas as formas. Elias, aquilo vibrava nele. Você imagina um reino inteiro em torno de uma pessoa e ver aquilo tudo pegando fogo. Como não acreditar? Só que esse povo é assim. Passa uma, 2 gerações, o seu filho não sabe mais o que está acontecendo. Aí o que precisa fazer? Precisa mais uma mensagem. E esse povo foi esquecendo. Aí veio a segunda maior de todas. Quem veio? Jesus. E qual é a maior mensagem que Jesus tem para nós? Uma palavra. Amor. Jesus, ele veio exatamente para garantir, olha só, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, olha lá. Não só os 10 mandamentos, as 600, não vim destruir. Eu vim cumprir. Eu vou cumprir cada uma delas. Mas eu não vou ficar restrito a elas. Eu vou para frente. O grande problema é esse. A mensagem de Deus vem, ela se renova e a gente fica preso ao passado. A gente fica preso às tradições. Às vezes, até as coisas ruins do passado. Alguém aqui tem superstição?
Mas lembra dos nossos pais, como eles tinham superstição, não tinham? Fechar a janela, esconder o espelho na hora que chove. Mulher de regra não pode lavar a cabeça, não tinha umas coisas assim. Super, onde que vem isso? É das coisas antigas que as pessoas tentavam se garantir com magia, com superstições, com misticismo, esquecendo que Deus não é um Deus morto, não é um Deus que está no livro. Deus não está na Bíblia. Jesus não está na Bíblia. Aonde que eles estão? Vivos. É um Deus vivo. Jesus está vivo. Nós é que precisamos. Então, para que serve o Evangelho? Para nos lembrar. Então, quando a gente esquece os 10 mandamentos, isso não é importante. Importante que a gente não se esqueça que Deus nos ama. Que Deus é um Deus vivo, não é Deus de mortos. Que é um Deus que todos os dias bate na sua porta e diz, eu estou aqui antes que você pense. Eu vou pedir a Deus, ele já sabe. Eu acho, ele já sabe. E ele não sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente. Porque às vezes a gente pede uma coisa com a cabeça e quer outra. Deus. Então, olha só. Jesus não queria nem destruir tudo que passou, mas ele queria dar cumprimento. Aí, olha só. Tem uma passagem no Evangelho que a gente lê, olha só. Os fariseus, aqueles doutores das 613 mandamentos, souberam que ele fizeram endurecer os saduceus. Os saduceus são os nobres, os ricos. Reuniram-se todos, e um deles, o doutor da lei. O que é o doutor da lei, Daniel? É uma pessoa que estudou, se capacitou, professor. Para experimentar, querendo colocar Jesus num aperto. Porque Jesus não era um fariseu, não era um doutor da lei. Assim, então, o que você ensina se você não estudou? Aí pergunta para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí a gente pensa nos 10 mandamentos, não é? Olha aqui que Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Eu acho que nós já falamos dele aqui, não já? Olha o segundo. O segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. É só lá, Mateus 20, capítulo 22, versículo 34 a 40. Daniel, mas aqui, já estava lá no Deuteronômio, não, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Jesus disse o quê? Não vim destruir a lei. Então ele buscou aonde? Os 613. E o segundo, estava lá no Levítico, um dos livros. Levítico, capítulo 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti. Aí a gente toma consciência de, gente, olha Jesus. Ele queria mostrar o quê para a gente? Que o amor é o caminho que nos leva a Deus. Deus é amor. Deus nos faz presente para que a gente sinta que Ele é amor. E Ele envia o mensageiro dele, que é o amor em forma de gente. O que Jesus é? O amor vivo. O amor que veio ali. E aí ele fazia milagres. Nenhum profeta fez tantos milagres como Jesus. Por quê? Para acender esse fogo que é Deus. Qual for, Daniel? O amor que nós temos que ter.
e do amor que Deus tem por nós, que isso é mais importante. Porque quando a gente não se sente amado, como a gente age com as pessoas? Tem alguém casado aqui? Tem casado? Como seria estar casado com uma pessoa que não te ama? Indiferença. E tem hora que não parece que Deus é indiferente com a gente. Gente, olha o que está acontecendo com esse. Assim, será que Deus está vendo aquela guerra lá na Palestina, em Israel? Está. E aquela guerra da Rússia com a Ucrânia? Está. E as pessoas morrendo na África? Está. E essas enchentes aqui no Brasil? Está. E esses políticos corruptos? Ele sabe. Se a gente achar que Deus não nos ama, parece que ele é indiferente. Uma mãe que não ama seu filho, como ela trata o filho? Com desprezo, com indiferença, não quer saber se comeu, se não comeu. Agora, quando uma mãe ama, a gente sabe. A mãe pergunta, meu filho, quer mais um pouco? Mãe sempre quer mais um pouco. Vou mais um pouquinho. Aí você come, ela, nossa, comeu muito, hein? Que bom, hein? A gente feliz. Deus é assim. Se a gente pensar no amor mais próximo de Deus, é amor de mãe. Vocês já ganharam o abraço de mãe? Todo mundo lembra do abraço de mãe? Eu ainda tenho, não sei vocês, eu tenho. É bom demais. E é desse amor que Jesus veio nos treinos, que nós esquecemos. Como que a gente pode entrar no centro espírita e não sentir Deus? Você já entrava aqui e não sentir Deus? Não pode. Tem que sentir, por quê? Porque Deus é vivo. Aí a gente entra aqui, agora não sei. Você já vieram para cá assim? Fala sério. Tem que ir no centro. A gente faz. Porque a gente faz como obrigação. E se a gente soubesse que esse Deus é um Deus que põe fogo, como que a gente viria? Se a gente soubesse que Deus é esse amor de mãe, como a gente viria para cá? Senhor, que tudo pegue fogo. Que o boi, que a lenha, que a pedra, que a terra, que a água pegue fogo dentro de mim. Que esse altar vivo se incendeie, Senhor. E que ele aqueça meus corações. Aí vem a terceira revelação. Qual é? A gente sabe que é a doutrina. Mas a doutrina espírita parou no livro dos Espíritos? Não, como Moisés, são 5 livros também. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. 5 livros. Mas parou nele? Não. Depois vieram todos os grandes médios que nós conhecemos. Conhece? Gente, fala sério. Gente, não, porque você é um profeta, gente. E a gente não consegue ver porque a gente mudou o nome. Como é que chama agora? Médio. O que os profetas são? Médios de quem? De Deus. Olha que bonito. Aí a gente olha para o Chico e a gente acha que não. Aí eu resolvi trazer uma lição. Está lá no livro Boa Nova. Vocês conhecem? Vale a pena, gente. Só a história de Jesus. É do Chico com Humberto de Campos. Olha, só histórias de Jesus. A lição é número 14. Chama Lição a Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, doutor da lei. Um daqueles que estavam lá. Olha o que acontece. Nicodemos ficou muito impressionado. Ele começou a ouvir notícia. Era milagre, era isso. Ele ficou impressionado. Disse, gente, que profeta é esse? Aí ele procura Jesus. Mestre, sabemos que vinde de Deus.
pois somente a luz da assistência divina poderias realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Então ele olhou para Jesus, isso à noite, porque de dia ele podia ser encontrado com Jesus. Ele pediu uma audiência com Jesus separada. Então, sim, mas eu reconheço. E você está com Deus, porque ninguém faz o que você faz se não tiver com Deus. O que ele reconheceu? Você é um profeta. Você está me dizendo, Deus está vivo. Aí, fala assim para Jesus, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Os 10 mandamentos, as 613 leis, que são os 5 livros de Moisés. Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deveriam lançar mão para conhecer o reino de Deus. Esta é a grande missão de todos os profetas. Nos fazer ver que Deus está vivo e que existe um reino. O que quer dizer isso? Que não acaba aqui na vida material a nossa vida. O que Moisés fez? Mostrou que tinha um Deus vivo. O que todos os profetas fizeram? Mostrou que tinha um Deus vivo. Então tem anjo, tem demônio, tem Deus, tem o reino de Deus. O que quer dizer isso? Que a vida continua, gente. E ele, lendo isso tudo, ele não conseguia perceber. Aí Jesus responde para ele, olha só, o mestre sorriu e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei. Não basta ler. Não basta pegar o livro. Vou ler a mensagem. Não foi lida uma mensagem hoje bonita aqui? O que a mensagem quer dizer? A gente não lembra. Do que servir? Entenderam? Interpretar é ficar com a leitura só aqui, ó. Para onde a leitura vem aqui? Aí ele vai falar, olha só. Antes de raciocinar sobre as disposições dessas leis, deveria ter sentido o texto. Então, vamos pegar novo. O que esse quer dizer para nós? Eu não preciso abrir para saber o que ele quer dizer para nós. O que ele quer dizer para nós? Todos vocês sabem. Porque isso aqui da doutrina espírita. O que está dizendo? E a Bíblia continua. Todas as mensagens vão falar para quem? Para o corpo ou para o espírito? Então, toda vez que eu pegar o livro da doutrina espírita, o que eu tenho que fazer? Sentir. Então, ele está falando do corpo ou está falando do espírito? Daniel, mas sempre acho que tem alguma coisa a ver comigo aqui nessa vida. Né? Mas pode ser usado aqui? Pode, mas não é aqui. Porque nós somos espírito. Qual é o nosso verdadeiro lugar? No mundo espiritual. Então, por que Jesus e os espíritos falariam para as coisas do mundo? Não prestaria para nada. Elas iam passar. E as coisas de Deus? Elas são eternas. Aí, olha só. Ele quis dar uma lição para ele. Nicodemos, mas em verdade devo dizer que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Você quer conhecer o reino do céu? Você quer o caminho? Mas vou te falar, já vou te adiantar. Se não nascer de novo, não precisa interpretar, porque nós espíritas sentimos. O que ele está falando? Que é encarnação. Olha como que brota dentro da gente. Sabe por quê? Porque a gente deixou de pensar, passou a sentir. Os espíritas se acostumaram tanto com a palavra reencarnação, que nascer de novo para nós é o quê? Reencarnação. Ficou automático. Olha só. Isso é muito importante. Mas eu tenho que sentir todas as consequências do nascer de novo. E aí Jesus vai explicar. Ó. Aí Nicodemos fala assim, como pode um homem nascer novo sendo velho? Interrogou o fariseu altamente surpreendido.
Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Olha a cabeça dele. Ele estava ouvindo ou ele estava sentindo? Ele estava ouvindo. Ele não estava sentindo Jesus. Como que eu vou entrar no ventre da... Nascer de novo, você está achando que é na barriga da sua mãe? Ele não entendeu. Por quê? Ele está acostumado a ler a parte material e esquece de sentir a parte espiritual. O Messias fixou nele os olhos calmos, conscientes da gravidade do assunto, e forte acrescentou: Nicodemos, em verdade, reafirmo de ser indispensável que o homem nasça aí para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, perturbado. Para aqueles que não sentem Deus, tudo de Deus perturba. A gente não gosta de usar mais a palavra milagre, mas milagre acontece todo dia. São coisas que a gente não consegue explicar. Eu tenho um amigo que ele é oncologista, ele mexe com câncer. Ele fala assim comigo: Daniel, tem paciente que chega aqui, a gente sabe que é câncer, a gente não sabe qual é o câncer, a gente faz o tratamento com qualquer outra pessoa e ele sai curado. A gente não sabe nem como. Ele é espírita também. No mesmo jeito que o câncer apareceu, a gente achou que a pessoa ia morrer. Depois de passar 1 mês, 2 meses, acabou tudo. Outros machucam o dedinho e falecem. Quantas pessoas diabéticas correm o dedo e falecem? Aí, nós estamos esquecendo dessa sintonia que Jesus veio resgatar e que nós estávamos perdendo. Esquecendo de Deus e nos pegando só as leis, só os mandamentos ali. Aí Jesus indagou: mestre, ela é professor em Israel e ignora essas coisas? É natural que cada um somente dê testemunho daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceite o nosso testemunho. Você é mestre, você é um fariseu, você é um doutor da lei, e você não consegue entender isso. Como pode, Nicodemos? Você está muito preso às palavras. A palavra... Gente, esse filho já está ficando velho, tá? Com todo respeito. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai ter que trocar. Isso aqui a gente joga fora. Agora, a lição, ela fica. E você está preocupado com as leis e está esquecendo de viver. Se Jesus falou para ele: Nicodemos, se falando eu das coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-la, como os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar alimento apropriado a um velho para o organismo frágil de uma criança. Ainda que você seja um doutor, você é imaturo. Você ainda não desenvolveu o sentimento para com Deus. Então, esse Deus é um Deus morto. É um Deus que não aceita fogueira. É um Deus que o mar não abre. Moisés não abriu o mar para todo mundo passar? Imagina como o povo ficou quando ele abriu o mar. É um Deus livre. Aí foi para o deserto e começaram a reclamar. Estamos sem comida, estamos sem água. Eles começaram a reclamar. Esse seu Deus nos trouxe para um lugar aqui que não tem nada. Aí Moisés fez o quê? Vocês têm água? Aí ele bateu na pedra e saiu uma água da pedra. Da pedra. O povo fazer o quê? O Deus é vivo. Aí eles voltam a acreditar. Agora nós estamos com fome. Ele falou assim: bateu o cajado, aí caiu como se fosse farelinhos do céu que alimentavam as pessoas. Só que era proibido pegar mais do que o necessário para um dia. Se pegasse mais do que um dia, sumia a noite.
Então a pessoa comia, chegava no outro dia e estava satisfeito. Até eles chegaram na cidade próxima. Ficaram assim o tempo todo. Assim, quando caiu esse pão do alto, como é que foi? Esse alimento de Deus chamado maná. Como que o povo ficou? Ai, Deus é vivo. Aí depois, esquece. Aí os profetas vêm, acende a fogueira, igual da igreja. Aí passa, daqui a pouco esquece de novo. É isso que nós estamos fazendo. Agora o Chico foi embora. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa alegria em relação ao Chico? Como é que está a fogueira que nos alimenta de nossas? Aí uma segunda parte. Essa, para falar do Velho Testamento. Agora, o Chico, nessa mesma lição, ele traz uma outra lição. E aí são os discípulos de Jesus, que já é da segunda geração. Aí ele fala, não, André e Tiago. André e Tiago se perguntavam, como seria possível aquele renascimento? Partilharam da perplexidade que levaram Nicodemos a se retirar profundamente perturbado, surpreendido. Nicodemos não conseguiu entender. Aí ele falou assim, mas vocês dois não. Vocês dois já são capazes de entender. Aí olha o que ele faz. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou Jesus bondosamente. O corpo é uma... A gente não fala isso? Olha só. Para nós espíritas, parece que a gente está falando no dia a dia. Toda a roupagem material acaba velha, rasgada. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do... O povo ficou velho, estragado, o que a gente pede? Jesus, está na hora de ir embora. Deixa eu voltar para o mundo espiritual, porque depois eu volto em outro corpo. O espírito não pode ter medo. A morte para nós tem que ser uma alegria. Porque o que nós vamos encontrar lá? Só aquilo que a gente brigou aqui embaixo. Não tem nenhuma diferença. A forma como a gente vive aqui é a forma que a gente vai encontrar lá. E ele vai explicar isso, olha só. A morte do corpo, essa mudança é indispensável. Porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos seus rudes caminhos. O que acontece com o espírito quando ele progride? Ele se ilumina. E chega um momento que você se ilumina a tal ponto que você não precisa voltar mais na Terra. Não é assim que a gente aprende na doutrina? Nós estamos aqui em evolução, crescimento. Aí os discípulos, mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não são todos, não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E aí? Como pode uma pessoa igual o Chico, todo perfeito, o Jerônimo Mendonça, tendo que fazer palestra deitado numa cama? É o nome que dá essa casa. Olha, eles não discutiram mais sobre o corpo. Os discípulos já estavam evoluídos a tal ponto que Jesus falou que o corpo é velho, o que eles fizeram? Não precisa discutir mais. Entendi. Só que agora, então por que é diferente um do outro? Aí Jesus gostou. Muito bem. Aí cabe explicação. Olha a explicação. Acaso não tem ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? O escândalo é necessário, mas sai de quem provoca. A gente está vendo um montão de barbaridade desse mundo. Ai de quem provoca. Cada alma conduz consigo mesma um inferno ou céu que edificou no interior da consciência. Aonde que está o inferno? Então, se eu morro hoje, para onde eu vou? Para onde eu criei aqui dentro. Se eu tenho aqui dentro só escândalo, é escândalo que vai ter. Se eu montei Jesus aqui, se eu montei o Evangelho aqui, se eu me procurei com as coisas boas, se eu busquei me melhorar, para onde eu vou?
eu vou para o céu. Não tem jeito. Aí ele continua. Seria justo conceder-se uma segunda veste, um novo corpo, mais perfeito e mais belo ao espírito rebelde que estragou o primeiro? Você ganha o corpo, você estraga esse corpo, fumando, usando droga, com loucura desses jovens aí. E agora? Morre num desses acidentes aí. Aí ele volta no hospital. O que ele pede? Eu quero voltar. Um pouco, você vai voltar. Um pouco perfeito? Não tem jeito. Seria esquisito, né? Deus dá um corpo perfeito para quem usou mal, um corpo perfeito que ele tinha te dado. Aí fala, que diríamos da sabedoria de nosso Pai se ele capacitasse, ou se ele desse possibilidades mais preciosas aos que as utilizam na véspera para o roubo, o assassino, a destruição? Eu fico com pena desses políticos. Eu fico com pena desses homens que fazem a guerra. Vai chegar no mundo espiritual como? No meio de uma guerra. Vai chegar pobre, vai chegar sem nada. Por quê? Não soube aproveitar a oportunidade que teve para fazer. Isso é para todos nós, cada um na sua grau de responsabilidade. Isso faz sentido ou não faz? Você fala, gente, nós somos espíritas, porque os discípulos dele já estavam na condição de iluminados. Daqueles que já conheciam reencarnação. Por isso que ele podia falar. Aí continua. Os que abusaram da roupa, da túnica, da riqueza, vestirão depois a dos servos e escravos. Mais humildes, como as mãos que feriram podem servir a ser cortadas. Simples, né? Usou mal a mão. Você volta a ser mão. Usou mal a inteligência. Volta a ser inteligência. Usou mal a riqueza. Volta pobre. A gente vai reclamar de quem? Mas a gente prefere um Deus morto porque a gente reclama dele. Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu. Deus até tomou cafezinho. Deve ser mineiro, vai tomar um cafezinho. Esqueceu de Daniel. Fala que você já não falou assim. Todos nós já falamos. Deus está assim. A minha mãe agora fala assim. Minha mãe está com 89 anos. Deus esqueceu de mim. Assim, como assim, mãe? Assim, só tem eu. Todo mundo já desencarnou e ele esqueceu de mim aqui. Ela quer que desencarne. Ela quer desencarnar. Eu falei assim, mas a senhora não cumpriu sua tarefa ainda, então tem que esperar. Olha como o espírito inverte. Em vez de reclamar que Deus esqueceu, é que esqueceu de me levar para o mundo espiritual. Ela queria ir embora. Aí o Tiago, olha o que o Tiago virou e falou. Senhor, observe que desse modo um precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para salvar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome lugar com a mesma dívida. Olha, ele já não está discutindo mais a encarnação. Ele não está mais discutindo as diferenças. Olha o que ele está discutindo agora. Mas espera aí, se eu faço mal, vai ter que ter alguém para me fazer mal. Olha como que já foi para frente. Igual as espíritas. Tá bom, eu me separei. Não tem muita separação hoje? Tem. Assim, eu vou ter que voltar com esse mesmo marido na próxima vez? O que vocês acham? O mesmo marido, não, mas a mesma aprovação. Pode ser um homem diferente, mas vai estar nas mesmas funções. Te mandou um filho drogado e você limpou ele para a rua. Na próxima encarnação pode voltar o quê? O mesmo filho drogado? Não, pode vir outro filho drogado, porque a lição não foi aprendida. Aí eu tive uma esposa doente.
aí eu abandono a esposa e arranjo outra, e arranjo uma amante. Não tem esses casos aí? Aí como que vai ser a outra esposa? Não às vezes, mas às vezes ele precisando de uma esposa que cuide dele, mas é isso que eles estão perguntando. Aí Jesus responde. O mestre aprendeu, entendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Como é que o homem vai da terra ao céu? Aí o Tiago respondeu. Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Opa! Nós falamos tanta coisa bonita e você ficou aonde? Na vingança. Olho por olho, dente por dente. Porque é o que eles aprendiam. Aí Jesus vira para ele e fala assim, também o Tiago está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Essa não é a maior mensagem. Qual é a maior mensagem de Deus? Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro e maior mandamento da lei é uma determinação de... Qual que é o maior mandamento da lei? Amarás teu Deus de todo o coração, de todo o espírito, de todo o teu entendimento. Voltou lá em Moisés. Se você esqueceu que o maior mandamento é o amor, aí ele, acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o grande missão dos antigos profetas, de Jesus e do Espiritismo. É o amor de Deus por todos nós. E a gente fica preso onde? Na justiça. E os espíritas? Aquilo que faz é aquilo que recebe. Se fez, não é assim, não. Não é porque você matou que alguém vai te matar, não. Porque tem no meio disso, olha o que Jesus fala. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra, indo contra Deus? Contudo, não estranho a estreiteza de visão espiritual que examinaste o texto dos profetas. Vocês estão sendo pequenos. E como assim, Senhor? Todas as criaturas vão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com egoísmos que lhe é próprio. Organizar a justiça como o edifício mais alto do idealismo. A justiça não é o maior ensinamento. O maior ensinamento é o amor. Por que a gente ficou preso na justiça? Porque a justiça nos interessa. A gente quer ver a justiça se cumprir. Ah, vai sofrer. A gente gosta. Tem uma música da Beth Carvalho que fala assim, vou desejar o seu sofrer. Vocês conhecem a música? Ah, gente, essa música é famosa. Não conhece? Procura depois com o Beth Carvalho. Vou desejar o seu sofrer, o seu penar. Você pagou por traição a quem sempre lhe deu a mão. O que ele está falando? Eu quero ver você sofrer. Você vai sofrer porque você merece. A gente gosta de ver o outro pagando as penas. E quando é com a gente? Misericórdia. Ah, o outro é justiça. Com a gente, misericórdia. É interessante isso. Entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo. E tem ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que, onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Isso é verdade. Agora, com a lei do amor, porém, compreendemos que aquele que machuca e aquele que sofre são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina
afaste os fantasmas do escândalo e do sangue. Alguém que matou pode fazer o quê? Receber como filho. Se você tirou a vida, agora você volta e dá a vida de novo para ele, cuida dele e ainda dá a educação. Olha Deus, muda. Vocês conhecem o livro do Chico, que fala sobre o renascimento de Sigismundo? É isso. O Sigismundo tinha matado o pai. E aí, ele tinha que perdoar para receber o Sigismundo como filho. E ele não queria perdoar. Ele tinha medo de Sigismundo. Aí os benfeitores se aproximaram e falaram assim, mas você assumiu tudo isso. E no final ele aceitou. Aí recebe aquele que o matou com o filho. Acabou. Acabou. Não tem que ter um assassino dele. Tem que amar. Quando ama, tudo se resolve. Então, qual a maior revelação divina? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Qual a maior revelação? Essa é a revelação que passa por toda a humanidade. É um sol que ilumina toda a terra. Esse sol se chama amor. Igual mais a expressão mais pura e bela, iluminada por é Jesus. Jesus, sol bendito de nossas. Que ele nos fortaleça. E eu termino com uma frase que é do Espiritismo, que comprova que a grande lição de Deus para nós é o amor. Logo, tudo que se passa contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo para Deus. Se faz contra o próximo, você está errando, criando um problema com a lei. Vai ter que acertar. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos homens se reúnem nessa máxima. Todos nós temos essa. O que é caridade? É um amor. Fora da caridade, ou seja, do exercício do amor, a gente nunca vai alcançar os planos mais altos que Jesus nos trouxe. Que a gente possa sair daqui com a fogueira pegando. Aonde? No boi, na lenha, na pedra, na areia, na água, que acende em nós a certeza de que Deus nos ama. Jesus nos abençoe.